Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Essa é uma oração a Deus. Ou seja, o autor está falando com o próprio Senhor. Ele começa com uma pergunta. Deus, como o jovem pode manter puro ou santo a sua vida, o seu caminho, a sua conduta? Como é que alguém novo, sem experiência, cheio de energia, que está conhecendo o seu corpo, os seus desejos, que não gosta muito de obedecer às ordens, que não gosta muito de ouvir conselhos dos mais velhos, como é que alguém assim pode ter uma vida consagrada a Deus? Como alguém assim pode ter uma conduta santa, pura? Para entendermos a pergunta do autor, precisamos olhar para alguns detalhes do Salmo 119. Primeiro, já podemos perceber que ele está escrevendo para pessoas jovens. É claro, poderia ter outras faixas etárias, mas pelo menos havia jovens o escutando. Segundo, se lermos alguns versículos desse salmo, nós conseguimos entender como era o mundo em que ele vivia. Resumidamente, ele vivia em um mundo de incredulidade, de perseguição, de desprezo, mentiras, armadilhas, violência. Mas o problema desse jovem não era somente o mundo lá fora, mas ele mesmo. Ele mesmo tinha medo de ser humilhado, se sentia pequeno e desprezado, se sentia triste às vezes, se sentia perdido. Pense um pouco comigo. Qualquer coincidência é mera semelhança. Os jovens de hoje em dia vivem em um mundo incrédulo, que persegue crentes, os humilha, despreza, inventa mentiras, cria armadilhas, é violento. Pior ainda, muitas vezes, jovens sentem medo de serem humilhados, se sentem pequenos, desprezados, tristes, perdidos. Então a pergunta do salmista faz todo sentido. Diante do mundo em que eu vivo, mesmo que eu já não seja tão jovem, diante dos conflitos internos que eu tenho, medo, vergonha, luta contra o pecado, como eu posso viver uma vida santa? Deus, como é possível viver uma vida consagrada, separada do mundo? Como posso ter uma vida de santidade? Ainda bem que o próprio salmista responde a sua pergunta. No final do versículo 9 ele diz: observando segundo a tua palavra. Em outras palavras, vivendo de acordo com a palavra de Deus. De acordo com o Salmo 119, a palavra de Deus tem inúmeras características. Ela é reta, justa, digna de confiança, inabalável, eterna. É um tesouro cheio de maravilhas, é infinita. E se o homem de Deus tiver contato com essa palavra todos os dias, ela produzirá inúmeros frutos. Ela trará alegria, o fará amar mais a Deus, causa temor, respeito, reverência a Deus. A palavra liberta o homem. Por incrível que pareça, obedecer a Deus traz liberdade. Liberdade do pecado, liberdade da limitação humana, nos leva além dos nossos limites. A palavra de Deus nos ilumina, nos dá entendimento, mostra qual é o caminho errado e nos leva a rejeitarmos esse caminho errado. Promove em nós a possibilidade de vida verdadeira, porque recebemos esperança e porque podemos aprender o caminho correto a se obedecer. A palavra de Deus nos dá paz, nos dá conselhos. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela provoca uma mudança completa de vida. Ela nos dá esperança, nos dá vida, paz, direção, alegria, temor e amor a Deus. Em resumo, o que o salmista está querendo dizer nesse versículo é que a única forma de termos uma vida digna, decente e agradável a Deus é vivê-la conforme o que a própria palavra de Deus diz. É viver a vida através das lentes das Escrituras. É ouvir a orientação de Deus para todas as áreas da vida.